Olá, no vídeo de hoje eu vim falar sobre dicas de como a gente deve aliviar a cólica do bebê. Mas o que são as cólicas? Cólica, na verdade, é a dor que o bebê sente no intestino dele, porque ele tem um intestino imaturo. Então o bebê nasce com o intestino imaturo. O que é isso? Ele começa a se alimentar, né? A gente sabe que ele só se alimenta pela boca, né? Pela via oral. Depois que ele nasce, dentro da barriga ele se alimenta pelo cordão umbilical e ele não precisa fazer digestão, é só os nutrientes que já chegam prontinhos para eles. E aí ele tem uma imaturidade no intestino. Esse intestino vai crescer muito nesses 3 primeiros meses. E aí, 15 dias após começar o aleitamento materno, seja ele no peito, seja ele por fórmula, o bebê começa a ter um certo desconforto. Então, começa muito sutil, com uma certa disquemia. O que é disquemia? Então o neném se contorce, fica vermelho. E por quê? Porque ele não sabe que ele tem que fazer força para fazer o cocô, que ele tem que relaxar para liberar os gases. Ele simplesmente segura. Então ele se contorce para segurar, ele fica vermelho. E aí começa assim as benditas cólicas. Também as cólicas é devido ao bolo fecal que vai se formando ali. Em vez dele se formar e começar a descer pelo intestino para sair, né, as fezes, ele geralmente tem um movimento irregular. Então desce, às vezes sobe, porque está sendo tudo produzido ainda, formado ainda. Fora que a flora intestinal, que são as bactérias benéficas, né, no nosso organismo, que é para fazer essa decomposição, essa formação desse bolo fecal, ainda não existe, então começa a se formar. Então tudo isso vai causar um desconforto grande nos bebês. E aí, como a gente sabe que é um processo de maturidade, o neném precisa passar por ele, a gente tem medidas que a gente pode realizar para amenizar, porque ninguém consegue ver o seu bebezinho ele contorcendo de dor e não fazer nada, né? Principalmente a gente, quando é mãe de primeira viagem, a gente sente muito, a gente fica muito preocupada, a gente quer resolver, a gente quer aquele remédio milagroso. Mas infelizmente eu tenho que te dar a péssima notícia que não tem nada que vá resolver 100%. Não tem nada que vai tirar isso do seu bebê, ele precisa passar por esse processo. Mas eu vou te dar a ótima notícia que tem dicas que a gente pode fazer, né? Para amenizar esse desconforto e ajudar com que o bebê passe por esse processo de maturidade mais tranquilamente. Então vamos lá. A primeira dica que eu queria dar para vocês é, talvez deveria ser a última, mas eu vou dar de primeira porque a importância dela é muito grande. Então a primeira dica é fique calmo. Então, seu bebê tá lá contorcendo, você fica muito agoniada, muito preocupada, querendo resolver o que não dá para resolver, o seu bebê vai sentir o que você tá sentindo e a cólica tende a aumentar. Por quê? Porque a insegurança dele vai aumentar, a nossa conexão com o nosso bebê é muito grande. Então, fique calmo. Tenta entender isso. É um processo de maturidade e todo esse processo vai passar rapidamente e o bebê não vai ter mais esse desconforto. Então, a segunda dica: coloque o bebê para rotar sempre depois de todas as mamadas. Por quê? Muitas das vezes o neném vai ter muitos gases, muito desconforto e esse desconforto vai ser acúmulo dos gases, acúmulo de ar dentro da barriguinha dele. Então quando o neném tá ali mamando e tá ali o peito e a boquinha dele, se ele não faz um vácuo ideal, que é quando ele tampa mesmo com a boquinha dele, principalmente com o lábio superior, né? Virado pra dentro e o inferior pra fora, o mamilo, entra muito ar junto com a mamada. E esse ar, muitas vezes, quando ele não sai em forma de roto, ele vira gases. Então é essencial que a gente ponha o bebê para rotar todas as mamadas. Ah, mas eu pus aquele 10, 15 minutos e não rotou. Ok, mas você tentou. Então faça isso, porque quanto mais você fizer isso, menos gases o seu bebê vai ter. Segunda coisa, da mesma forma que lá na gestação, quando você estava em contração, eu dei a dica da bolsa térmica, seja ela de água, seja ela de ervas, a gente aquecer a nossa barriga, o local que a gente está sentindo dor, alivia muito, tanto a barriga quanto as costas, né? Eu dei lá na gestação. Então, aquecer a barriga do bebê, da forma que você conseguir. Seja bolsa de ervas, ou até mesmo no seu colo, ou no sling. O importante é ter um contato com algo quente. E contato pele a pele é muito bom. Então o sling, nem tá acontecendo de dor de barriga, vamos colocar no sling, você fica só de sutiã, o bebê mais peladinho, se a temperatura permitir, põe ele no sling, ou então você tira a roupa dele, põe ele em cima do seu colo assim. Eu fazia muito isso com o bebê, com a Clara. Eu fazia quando ela começava a ficar com dor de barriga, imagina que isso aqui é a Clara, eu punha ela assim, né, em pezinha para rotar e a barriga dela aqui bem quentinha, apertadinha em mim. E isso ajudava bastante ela. Então aqueça a barriguinha. Às vezes ela tava ali dormindo quando começou assim, o processo da disquemia, da cólica, dos gases, né, que é uma mistura.
ela tava dormindo, aí ela começava a já dar aquele chorinho, eu corria lá, pegava a bolsa térmica, a bolsa de ervas. Eu vou deixar uma foto aqui, daqui eu tenho, que foi muito boa. Podem ver, a gente tira a bolsinha, põe no micro-ondas 20 segundos e põe. Então quando ela começava a dar aquele chorinho de dor, eu corria lá, pegava a bolsinha, esquentava 20 segundos, punha dentro, né, daquela cintinha que vem por proteção e punha por cima da roupinha dela ali mesmo. Então não ficava muito quente, era ideal. Eu testava sempre na minha pele e punha ali, na mesma hora ela parava de chorar, ela tava dando aquele chorinho e aí ela voltava a dormir, continuava dormindo tranquilamente. Passava um tempo, ela dava de novo, eu pegava a bolsinha correndo, põe no micro-ondas. Então essa bolsinha de erva é muito eficaz por conta disso, porque não é de água, que você tem que tirar água para esquentar água. Apesar que tem aquela elétrica de água, que aquela também é muito boa, né? Você só liga no tomada. Mas essa do micro-ondas é bem prática e era bem rápido. Os 20 segundos voltava com ela ali e ajudava ela bastante. Essa bolsinha de ervas foi um presente, foi assim, muito, muito bom. Outra coisa que é a terceira dica que eu queria dar pra vocês é o banho do balde. Gente, o ofurô, assim, pra mim é maravilhoso. Não só nessa época de cólicas, mas a praticidade. Se você pôr uma água no baldinho e pôr o neném ali, às vezes você não tá querendo dar um banho higiênico, mas é um banho relaxante. Às vezes o neném fez aquele cocôzão que você precisa lavar ele, sabe? Nem que seja uma aguinha, você coloca ele no ofurô. Mas pra cólica ajuda demais. Pro desconforto da barriga nesse período ajuda demais. Porque às vezes o neném tá ali querendo soltar um punzinho, não tá conseguindo, querendo soltar um cocô, não tá conseguindo. Você põe ele no forô, ele relaxa de uma forma, porque aquilo imita o ambiente uterino. Ele relaxa e ele faz. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu coloquei ela no baldinho, não tava nem com intenção, nem vendo que ela tava querendo fazer cocô, e ela simplesmente faz o cocô dela ali. A gente tem que tirar ela rapidamente, ou então faz um pum. Relaxa tanto que ajuda demais. É o banho preferido dela e meu também. Quarta dica, massagem. Então, seja massagem, chantala, bicicletinha, você movimentar as perninhas naquele sentido ali, ou mesmo a barriga no sentido horário, ajuda demais para esse trânsito intestinal. Então, o trânsito do bolo fecal seguir o caminho certo. Então, essas massagens servem para isso. Então, a massaginha, né, sentido horário, você vai lá e faz massagem. Pode ser no momento que o troca de fralda, pode ser no momento que o bebê tá tranquilo, pode ser qualquer momento, só não pode ser na hora que o neném tá com dor de barriga, que a barriga tá com aquela rigidez, porque aí passar a mão na barriga vai ser ruim pra ele vai sentir mais desconforto. Então faça a massagem. Após banho, vou fazer a massagem, ótimo, vai ajudar a relaxar o bebê ainda, vai ser duas coisas muito boas. Ou então faça chantala com óleozinho, né, aqueles movimentos certinhos, ótimo também, faça. E a bicicletinha você dobrar a perninha, né, assim, de uma vez ou outra, como se fosse pedalando. E aí eu fazia sempre em trocas de fralda, porque aí ajuda, né? Às vezes antes de trocar a fralda eu fazia, porque às vezes você ia trocar uma fralda que era só de xixi, você fazia, e aí saía um cocô, saía um pum, saía... Não, a primeira era coloca pra rotar, a segunda aqueça a barriguinha, a terceira banho de balde, quarto massagem, a quinta era o fique calmo, que eu coloquei de primeira, porque é muito importante que a gente fique calmo em todo o processo. Sexta, colocar para dormir de bruço com supervisão. Enquanto estou aqui gravando, a Clara está ali no meu quarto dormindo de bruço. Eu uso esse telefone para monitorar, então eu tô parando o vídeo para ir lá toda hora olhar ela, se ela tá bem, porque é uma coisa que eu comecei a fazer. O sono dela tava muito ruim, ela começava a dormir e realmente ela começava a contorcer, eu ficava vermelha e ela acordava. Então o bruço com supervisão é muito bom, porque ela fica com a barriga quentinha, ela fica encolhidinha ali, aí ela não sente dor, ou quando sente não atrapalha tanto o sono, ela consegue dormir. Muito importante que eu queria falar era, o bruço é só nas sonecas durante o dia, ou então até agora nessa última soneca dela, porque tem que ser supervisionado. De noite, quando você põe o seu neném no berço para dormir, não coloque de bruço. A posição ideal é de barriga para cima. Mas durante o dia, se vai ter supervisão o tempo todo, você pode colocar tanto de bruço quanto de lado. Isso ajuda tanto de lado a não ter o reflexo de Moe, né, aqueles bracinhos, e também a dormir melhor. Então pode colocar tanto de lado quanto de bruço com supervisão. Fora que tem a questão da simetria na cabeça, se você deixa sempre de barriga para cima, pode ter um achatamento da cabeça do neném, então é bom que você varie as posições, tá bom? Mas um sono noturno sempre de barriga para cima. Sétima dica é medicação. Então vamos lá. Como eu já disse, não tem nenhum medicamento que resolva. Você vai dar esse remédio e vai acabar. Não, não vai. É um processo de maturidade, precisa passar por ele. Mas você conversando com o seu pediatra, cada pediatra receita determinado medicamento. Tem pediatra que não receita quase nenhum, mas em sua maioria, pelo menos algum, vai receitar. Eu acho válido, por quê?
Como a gente fica com aquela angústia, o neném tá sofrendo, tá sentindo dor naquele momento que ele tá sentindo dor, quando você sabe que você já tá dando um medicamento, pelo menos, você fica um pouco mais aliviado. Assim, o que eu posso, eu tô fazendo, tá sentindo muito desconforto, tem esse remedinho aqui que é pra esse momento, vou dar esse remedinho, ok? Aqui eu uso 2 medicamentos, que é o Colides, que é um probiótico. Então, o que eles fizeram? Isolaram um probiótico, que nada mais é que uma bactéria benéfica, que é capaz de quebrar as proteínas, as enzimas do leite e ajuda na nossa microbiota intestinal. Então, eles isolaram ela e a gente acaba dando como um auxílio para esse crescimento ser maior e mais rápido, para aliviar um pouco esse desconforto. E aí é um medicamento caro, não tem comprovação que funcione. Tem pediatra que nem recomenda. Então assim, converse com o seu. Fora que é um medicamento caro. Eu não recomendo que compre. Eu ganhei, então por isso que eu comecei a dar ela. Mas no primeiro filho eu comprei, não achei que resolveu. No segundo eu não dei, não achei que fez falta, ok? E o segundo remédio que eu tô dando é o espasmo flotal, que é o quê? É um semidicono com uma outra substância que é espasmódica, ou seja, inibe um pouco esse espasmo, essa dor localizada. Eu acho que esse resolve muito mais, é muito mais barato. Por quê? Porque no primeiro filho eu dei o Colikids, que na época o Colids era Colikids, era caro, não achei que resolveu. No segundo eu dei um espasmo de Metilive, que é também a mesma situação. É um semedicona, que ajuda nos gases, né? A marca famosa Luftal. E o espasmódico. E o segundo filho eu dei só esse baratinho de semedicona, que é o espasmo de Metilive. E aí achei que resolveu bem. Eliminava os gases, não teve tanta cólica. Na Clara agora eu tô dando o espasmo flotal, que foi recomendação da pediatra. E ele também é na mesma situação, semedicona para tirar os gases e essa outra substância para diminuir a dor local no momento. Então eu dou ela e eu acho que ajuda. Igual eu disse, não melhora 100%. Ajuda a liberar os gases, ajuda a diminuir um pouco o desconforto. Então, na hora que tá com aquela cólica que você vê que tá incomodando o bebê, você vai lá e dá as 3 gotinhas. E aí você fica com aquele pensamento, eu fiz o que eu pude. Então, de medicação, você fez o que pôde. Eu acho que isso ajuda a, principalmente, acalmar a gente, mãe. Agora, eu acho que se o Colides, que é o probiótico, fazer efeito, ele só vai fazer efeito depois de vários dias que você tá dando. Você geralmente dá 5 gotas por dia. E aí lá depois do 7º, 8º dia que vai ter algum tipo de resultado. Não tem comprovação, não posso dizer que foi isso que ajudou. A 8ª dica é facilite a eliminação das fezes, dos gases. Então o neném tá contorcendo ali, vamos fazer alguma coisa para que ajude ele. E aí você para pra pensar assim, ó, você tá com vontade de fazer cocô, você vai fazer cocô deitado? Não vai. Então é o que eu fazia, eu pegava a Clara, assim, debaixo do braço dela, eu suportava a cabeça dela com as pratas dos dedos, né, que ela não suporta ainda, e eu dobrava as perninhas dela assim, como se ela estivesse sentada no meu colo, e rapidinho ela fazia cocô. Ou então, tava com gases, aí eu também fazia, punha ela assim, ó, né, assim no peito, dobrava as pernas dela pra cima e fazia assim, ó, ela rapidamente também soltava os gases e os cocôs, tudo tranquilo. Ou então, colocava ela no banho de ufuru. Então, assim, o que eu posso dizer? Essas medidas, gente, é só pra gente poder suportar esse processo, né? Porque a gente sofre muito mais que o neném, que a gente fica vendo ele sofrendo, contorcendo. Mas eu tenho pra dizer uma boa notícia, que a parte pior da cólica, ou então dessa parte assim, de transição de maturidade do intestino, é da 4ª à 6ª semana de vida. Então começa lá com uns 14, 15 dias, aquela disquemia, então ele com tosse, fica vermelhinho, incomoda um pouco no sono. Na quarta, quinta, sexta semana já fica um pouco pior. E aí, se você consegue dar o probiótico antes, se é que resolve, já vai resolver alguma coisa, né? E aí tenha em casa um semidicona, seja só o semidicona puro, que a gente sabe que o semidicona é anti-sai do organismo, então é um remédio mais apropriado, pelo menos vai aliviar os gases, diminuir um pouco. E tenha tranquilidade. Quando o neném estiver em cólica ou estiver muito incomodado, tenha você tranquilidade. Se você não conseguir ficar tranquila, então pede alguma outra pessoa para te ajudar, te auxiliar nesse sentido. Estou aqui olhando, monitorando a Clara na câmera. E aí, peça ajuda para alguém, seja o pai, ele tira a blusa, coloca o neném assim em cima dele. Aqui o pai fez muito isso, ajudou muito. No momento que ela não conseguia dormir, punha ela em cima e aí tirava o cochilinho dela ali. E assim vai fazer. Por quê? Porque agora a gente já tá numa fase que já passou essa 6ª semana e realmente já ficou bem brando. Eu ainda continuo dando uma vez no dia o semidicona que eu dou, que é o espasmo flotal. Eu dou de manhã, porque eu vejo que é o momento que ela tem mais gases. Então, assim que ela começa, eu já dou e resolve ali, e parece que resolve.
e tô terminando de dar os colites. Eu acho que vai passando o tempo e eles vão aprendendo realmente que soltar o cocô, soltar os gases e ficar mais tranquilos, eles ficam mais tranquilos. É tudo realmente uma adaptação para eles. Eles saíram da barriga não sabendo fazer nada e agora aqui fora eles vão aprender a fazer tudo, né? Tem que ter tranquilidade para poder passar isso pro nosso filho, para nossa filha e passar por esse processo sem querer só que fique passando. Eu quero que passar as cólicas. Eu lembro que eu passei muito nisso no meu primeiro filho. Eu queria que passasse rápido os 3 meses para passar a cólica. Só que se a gente não para e não curte o filho tão pequenininho, depois dá tanta saudade, a gente fica com aquele sentimento de que não curtiu, sabe? Que não, a maternidade não valeu. E à medida que vai passando, vai tendo os outros processos de dente. Então, se você ficar sempre sofrendo pelo aquilo de ruim que está acontecendo, você não vai curtir o seu filho. Então, aproveite, mesmo que seja difícil essa fase. Se você pode, fique com ele mais no colo. O bebê não vai ficar mimado. Ele, gente, ele estava dentro da nossa barriga 9 meses. Se ele tiver que acostumar, ele já acostumou. Ele não tem a mentalidade nem o desenvolvimento pronto para fazer manha. Não, claro que não. Ele precisa do nosso colo. A gente, como mãe, é o que ele conhece aqui no mundo, é o porto seguro dele. O amamentar não é só alimento, também é acolhimento. Então, fique no colo, põe a barriga com a barriga, deite. Se você pode, tire o soneca. A hora que ele estiver querendo fazer soneca, não conseguindo por conta do desconforto, deite você, coloque ele em cima da sua barriga, coloque em posições adequadas, fique supervisionando, ajude o seu bebê a passar por esse processo, mas não passe o processo depois com aquele sentimento que você não curtiu, porque por mais que nesse processo de 15 até 3 meses o bebê tenha cólica e seja muito desconfortante para ele e para você, também ele tem esse pouco tempo agora, ele tem essa idade agora, e o bebê cresce muito rápido. Então a gente precisa curtir, ficar bem abraçadinho, não só registrar, tirar foto, filmar, claro que sim, mas também pegar no colo, sentir o cheirinho, ficar grudadinho, porque cada fase tem os seus desafios, mas não volta, sempre vai caminhando pra frente e aí passa tão rápido que depois você vai ter saudade de um neném tão pequenininho. Então assim, aproveite. E no momento que tiver muito difícil para ele, quando tiver muito difícil para você, pense que também tá muito difícil para ele, porque é ele que tá sentindo aquilo e não dá para resolver naquele momento. Tem que ter realmente o remédio paciência, que é o tempo passando e aquela microbiota melhorando e o intestino começando a trabalhar adequadamente. E tudo vai se desenvolver e daqui a pouco esse neném já está grande, então aproveite enquanto ele quer e deseja muito e somente o seu corpo, tá bom?